Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Com muito prazer e alegria, está começando mais um programa A Voz da Profecia. Aqui na TV Novo Tempo, esse que você já sabe é o canal da Esperança. Bênçãos de Deus sobre você e sua família e um grande abraço para você que está nos acompanhando agora, esteja onde estiver, pelo Brasil e pelo mundo, vivendo você um momento feliz, alegre, de realização ou quem sabe um momento triste, difícil, pesaroso, mas nós estamos juntos. E com a bênção de Deus a gente olha para frente, a gente olha para cima, porque, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, fique na paz, fique com Deus, mesmo que talvez os seus momentos hoje estejam sendo muito difíceis. E eu tenho um presente para você, que é esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material está baseado em ensinos do apóstolo Paulo nas suas diferentes cartas. São precisamente 15 temas da Bíblia. Todos eles de acordo com os ensinos de Paulo. Eu tenho certeza que esse material, ao ser recebido, assistido com carinho, com oração, pedindo a Deus sabedoria e discernimento, esse material vai abençoar muito sua vida. Porque, na verdade, a bênção não está aqui, a bênção está na palavra do Senhor, a bênção está no Senhor. Então, quando você assiste esse DVD, você está buscando a palavra de Deus e o próprio Deus, e não há como você e eu, nós todos, deixarmos de ser abençoados quando nós estamos nos conectando ao nosso Deus Criador. E eu convido você para interagir sempre conosco aqui no programa A Voz da Profecia, por meio das nossas redes sociais. E através delas também é que você pede o DVD para você, ok? Além da possibilidade de você telefonar para a gente e aí você, no horário comercial, falar com o pessoal da Escola Bíblica para que você possa receber esse material, esse DVD no seu endereço.
Hoje nós vamos ouvir Quarteto Arautos do Rei, como sempre aqui no programa A Voz da Profecia. Vão cantar duas músicas lindas. A primeira é que diz que Deus faz tudo novo, de novo. E a segunda, também muito bonita, Ovelha Errante. Fica com a gente, é só um intervalozinho curto e eu já volto com você. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como
Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Meu nome é André Luiz, eu tenho 36 anos, sou natural da cidade de Campo do Meio e estou aqui em Nepomuceno para servir a mensagem da salvação. Aqui na igreja, que eu sou diácono, sou ministério da Rasa, então, tipo assim, se precisa mexer numa coisa, eu tô lá. Se precisa puxar hino, eu tô lá. Se precisa ajudar no junta panela, eu tô lá. Na recepção, eu tô. Então, sempre assim, de alguma forma, eu tenho que estar mexendo com alguma coisa para mim ficar à vontade, entendeu? É assim. Uma das formas que me deixa ligado com Deus é tendo contato com as outras pessoas, né? Falando do amor de Deus. Que até então, sem contato, eu ia falar de Deus para quem? E uma das coisas que me deixaria vivo, né, espiritualmente, é falando do amor de Deus. Sem esse contato, creio que seria bem difícil continuar esse fervor de servir, né? Até então, a gente examina um pouco as Escrituras, né? E a gente vê que André era uma pessoa assim, né, que se comunicava com as pessoas, né, que não estava diretamente junto com Jesus. Ele via quem que poderia chegar mais para perto, quem poderia sentar mais ao lado de Jesus, quem poderia vir um pouquinho para frente, quem poderia vir um pouquinho mais para trás. Então eu vejo que, tipo assim, embora seja um personagem bíblico, né, mas eu me identifico muito com o André do personagem bíblico no dia de hoje. Exemplo de vida, possivelmente a minha mãe, cara. Minha mãe veio de uma família muito pobrezinha, né? E desde o prefeito até a pessoa mais humilde que pode chegar na casa da minha mãe é super bem recebido. Creio eu que essa característica eu trouxe da minha mãe. Né? Creio eu que isso eu trouxe com ela, por isso essa espontaneidade da gente poder ajudar. Eu acho que isso veio dela. Bom, a gente nunca para pensar, mas você vê, tipo assim, as pessoas querendo chegar perto da gente, né? Pelo fato de a gente ser uma pessoa carismática, bem-humorada, creio que isso deve ser gostoso da gente conviver. Mas, primeiramente, né, quando a gente recebe algo de Deus, é óbvio que essas bênçãos que Deus nos dá, a gente acaba transmitindo às outras pessoas, né? De uma certa forma, direta ou indireta. Primeiramente, a gente tem o Ministério do Abraço. Né? Isso, todas as pessoas podem realizar esse ministério. Ali só pode dar um abraço, conversar, né? Por que ela veio aqui hoje, né? Se ela gostou da mensagem, se ela vai voltar outras vezes, se ela mora perto. A gente tem um monte de coisas que a gente pode estar se aproximando dessa pessoa, entendeu? Para poder ali começar o quê? Um diálogo, uma amizade, então ali partir de algo, né? Um estudo, uma visita, uma oração, né? E assim em diante. O estudo varia muito de pessoas, né? Desde pessoas que já frequentam outras igrejas, como pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho. A partir do momento ali que vai ao desenrolar do estudo, né, a pessoa vai aprendendo mais das coisas de Deus. Isso é muito gostoso. E tanto faz as pessoas que já têm contato, né, com as coisas de Deus e começam a aprender coisas novas também, né? E aí então a gente começa a esclarecer os questionamentos. Isso para mim também é muito enriquecedor, né? De saber o pouco que eu tenho para poder ajudar as pessoas. Certa vez eu fui dar um estudo numa casa, né? Aí chegou lá, a pessoa que ia comigo não foi, furou. Então eu sentei para dar o estudo. A hora que eu comecei, né, a estudar a Bíblia lá, o dono da casa faltou me pegar e jogar lá na rua, né? Creio que isso para mim foi bem tipo assim, bem diferente no momento, né? Mas eu levei na boa, levei na moral. Hoje a gente tem um contato de amizade em si, e eu com a esposa dele a gente chegou até a trabalhar junto, né? Creio eu que um dia Deus vai me dar a oportunidade de chegar com ele de novo e assim terminar a grandiosa obra que ele começou lá. Foi a Camille, né? Uma jovenzinha aí de 13 para 14 anos. A gente deu estudo com ela, com a mãe dela. A mãe dela aceitou e ela veio, né? A Camille, descer as águas, né? E hoje ela está firme e forte conosco também. Né? Então isso é algo que me deixa muito alegre, né? De saber que, tipo assim, nossos esforços estão sendo recompensados, né? Não só aqui, mas um dia lá na Pátria Eterna também. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, independente de quem está seguindo os caminhos dele ou não,
Deus nos ama da mesma forma, né? É aí onde que a gente vê o bom pastor, que ele realmente dá vida por cada um de nós. Desde um grande, um pequeno, aquele que conhece ou não, Deus dá vida por todos nós. E guia, né? Que é aquele que quer também. O chamado de Deus é para todos, né? Isso é evidente. Mas Deus nos chama para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Independente que seja com um copo d'água, com um folhetinho, né? Mas Deus sempre nos chama para poder levar a mensagem do amor dele. Né? Então Deus nos chama a cada um de nós para poder levar as boas novas, seja independente de que forma seja, através de um abraço, né? Através de um folhetinho ou através mesmo de o evangelho da amizade. Mas Deus sempre nos usa, independentemente de quem seja. Né? E aquele que ainda não achou esse chamado ainda, né? Que possa entregar a vida nas mãos de Jesus, que Deus tem um chamado para cada um de nós e Ele quer que a gente faça boa obra enquanto Ele não vem. Maravilhoso testemunho, Deus seja louvado por sua obra bendita. Como o Senhor é bom para conosco, não é? Como Ele é misericordioso, como Ele guia os passos dos seus filhinhos que procuram andar com sinceridade na sua presença. Eu quero hoje compartilhar com você um texto lindo que está no Evangelho, escrito por João, no capítulo 10, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. Sem dúvida, Ele é o bom pastor, Ele é o supremo pastor. É de Jesus que nós precisamos, porque nele está o nosso perdão, nele está o poder que precisamos para vencer as nossas fraquezas, em Jesus está a nossa esperança, porque Jesus é tudo para nós. Fica aí, permaneça, estamos juntos. Não me deixe sozinho, tá bom? Já já eu volto depois do intervalo para nós abrirmos a palavra de Deus e buscarmos a mensagem que vem do Senhor. Já voltamos, esse é o seu programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Vamos abrir a Bíblia, vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor, mas antes disso, a gente ora, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, aquele que inspirou os autores bíblicos, para que Ele ilumine a nossa mente, para que nós entendamos a sua mensagem. Ore comigo. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, como a flor se volta ao sol, em busca de alimento, de nutrição e de vida. E nessa hora eu te peço, Pai amado, que Tu nos ilumines, para que juntos, eu e todos aqueles que estão agora com o coração aberto para Te receberem, que nós todos sejamos abençoados pelo estudo da Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, humildemente, no nome sublime do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao Evangelho de João. Aqui no programa A Voz da Profecia, estamos numa série de estudos, de reflexões bíblicas, todas elas baseadas no Evangelho escrito por João. E eu já abri a minha Bíblia aqui em João capítulo 10. É interessante quando você percebe que esse capítulo 10, o texto que está aqui, ele vem logo numa sequência do capítulo 9, onde Jesus havia curado um homem cego de nascença. E está escrito aqui no capítulo 9 que os fariseus, que eram líderes religiosos naqueles dias lá em Israel, eles se consideravam inclusive os pastores de Israel, eles expulsaram o rapaz cego de nascença que Jesus curou, eles expulsaram o rapaz da sinagoga. Eles, poderia dizer uma outra linguagem, eles tiraram o rapaz da igreja, do aprisco das ovelhas, porque esse moço, ele se declarou crer no Senhor Jesus Cristo. Ele declarou crer que Jesus era o Messias. Um verso que considero aqui no capítulo 10 central é o número 14. Vou ler agora, está escrito assim: Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Simples assim, eu sou o bom pastor, eu conheço, diz Jesus, as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E se você seguir na leitura aqui de todo o capítulo 10, você vai ver Jesus dizendo que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Elas ouvem a sua voz e a reconhecem.
Então o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas para fora e ele vai adiante delas. E elas o seguem de Jesus, porque, afinal de contas, é o bom pastor. O bom pastor, Jesus diz, ele cuida das suas ovelhas. Ele se preocupa com elas, ele se interessa por elas. O bom pastor, Jesus diz, ele protege as suas ovelhas, inclusive ele se sacrifica por elas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Tudo isso para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. É assim, Jesus se apresenta como o bom pastor e ele diz que ele conhece as suas ovelhas e ele é conhecido por elas. Não é maravilhoso saber que Deus nos conhece? Ele nos conhece a todos e muito bem. Eu gosto do Salmo 1, especialmente, aliás, todo o Salmo 1 é bonito, mas no finalzinho do Salmo 1, no verso 6, está escrito assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu gosto dessa frase, o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem são os justos? Nenhum de nós é justo. Então, por que o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos? Os justos aqui, não no sentido de que aqueles que seguem a Deus sejam pessoas boas, mas no aspecto de que nós fomos perdoados pela graça do Senhor. Apesar de pecadores, nós somos justificados pela graça de Cristo, porque Jesus acredita os seus méritos, a sua justiça em nossa conta, e Ele recebeu o nosso débito. Ele assumiu a nossa dívida. Então, todo aquele que recebe Cristo como seu Salvador, todo aquele que confia verdadeiramente no Senhor e assume o Senhor na sua vida, ele é declarado justo pela justiça de Cristo. Então, o salmista diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos. Quer ver mais? Vamos passear um pouquinho aqui pelos Salmos. Agora vou ao Salmo 33, Salmo 33, versos 13 e 14. Está escrito: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, observa todos os moradores da terra. Deus olha do céu, está escrito, e Ele vê todos os filhos dos homens, todos os seres humanos. Não estão distantes do olhar do Senhor. Ninguém escapa ao olhar do Senhor. O Senhor conhece todos eles. O Senhor, diz o salmista, vê todos eles. Agora observe, passamos para o Salmo 34 e no verso 15 está escrito assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus vê todos os homens. Do alto da sua morada, conforme nós lemos no capítulo 33, o Senhor contempla todos os moradores da terra. Porém, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Significa dizer que todos são vistos, mas os justos são vistos de uma forma especial, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A ideia de que os olhos do Senhor permanecem sobre os justos. Nunca deixa de vê-los, de olhá-los, de acompanhá-los. E para que o Senhor tanto vê? Porque o Senhor se demora tanto contemplando os justos? Sem dúvida, para cuidar deles e para atender às suas necessidades. E o salmista diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sabe quando você contempla uma cena e isso lhe dá descanso? Você se sente mais tranquilo ao contemplar essa cena? Normalmente, pelo menos comigo acontece assim, quando eu estou em meio à natureza, e provavelmente com você também. Imagine você contemplando assim um gramado ou um pasto bem verdinho, algumas árvores lindas, o sol, os raios do sol estão brilhando, e você está contemplando aquele verde com a luz do sol, e de repente, quem sabe, tem um lago assim pertinho, e você vê a água ali como um espelho. Oh, que cena bonita, não é? Você está contemplando a natureza, o verde, o brilho do sol, o lago que está ali também tão maravilhoso. Esta cena, ela nos repousa, nos descansa, faz bem para a gente olhar.
Quando o salmista diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, eu gosto de pensar que contemplar a vida dos justos agrada a Deus. Deus se sente feliz, abençoado, quando vê a vida daqueles que são os seus filhinhos sinceros. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas ainda em nosso passeio pelos Salmos, vamos agora ao Salmo 37. E eu convido você para os versos 23 a 25. Olha só o que está escrito. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi diz, o Senhor firma os passos do homem bom. Quem é o homem bom? O homem bom é o justo. É aquele que está sob a bondade de Deus, aquele que está debaixo da justiça de Cristo, porque recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Significa no seu caminho tem prazer. Você se lembra quando Jesus foi batizado? Está escrito que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ali no Rio Jordão, quando João Batista o batizou. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se então uma voz do céu que dizia assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. O pai estava dizendo, eu tenho prazer na vida do meu filho. Aqui o texto bíblico está dizendo que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Deus tem prazer na sua vida quando você procura sinceramente andar nos seus caminhos. E a promessa está aqui, ó, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Oh, louvado seja o Senhor! Mesmo aqueles que estão justos, que são justos, estão também sujeitos a quedas, estão sujeitos a reveses, a fracassos, a momentos difíceis, momentos de perda, de angústia. Mas a promessa é assim, se cair, não vai ficar prostrado, não vai ficar humilhado, não será derrotado e não será vencido, porque o Senhor o segura pela mão. Oh, quem está seguro pela mão de Deus não precisa temer nada e absolutamente nada. E Davi diz assim, eu fui moço e já agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu posso dizer quase como Davi, fui moço e ainda não sou velho, mas eu também nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu estou falando isso para você com toda a convicção e com sinceridade. Já há muitos anos trabalhando na obra de Deus e conhecendo filhinhos de Deus em todas as partes desse país e algumas outras partes do mundo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Já vi sim muitos filhos de Deus passarem por momentos bem difíceis, bem sofridos. Já vi e tenho visto filhos de Deus carregarem cruzes bem pesadas. E a gente chega até a pensar assim, meu Deus, como essa pessoa pode dar conta? Como pode suportar tamanho sofrimento? Mas a despeito de todos os sofrimentos, aqueles que confiam e confiam verdadeiramente no Senhor, quando eles caem, eles não ficam prostrados, eles não são humilhados, porque o Senhor, o nosso Deus, o segura pela mão. Por isso, glorificado seja o nome do Senhor nessas palavras tão lindas de Davi. E Paulo tinha essa mesma convicção. Certa vez, Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, e falando das provações da vida, Paulo procura confortar Timóteo. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, olha, você permaneça firme, você não tenha receio, você persevere confiando no Senhor, porque Deus conhece aqueles que são dele. Eu vou ler o texto para você. Está aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e verso 19. Paulo diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece
tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O firme fundamento de Deus, diz Paulo, continua, permanece e tem esse fundamento. E o fundamento é esse: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor tem a vida dos seus filhos na sua mão, porque os olhos do Senhor estão carinhosamente voltados para aqueles que confiam nele. É por isso que nós não precisamos temer nada e absolutamente nada. Vamos então voltar a João capítulo 10, João 10. E agora vou ler aqui os versos, vamos aos versos 27 e 28. Olha só o que nosso Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma vez, Jesus diz assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas. Você tem procurado andar nos caminhos do Senhor com fidelidade? Então saiba, o Senhor conhece você. Ele conhece você muito bem. Os olhos dele estão carinhosamente voltados para você. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu dou a vida eterna por elas e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, nem mesmo o diabo. Não existe nenhum poder nesse mundo ou fora dele que pode separar você do amor de Deus, que pode separar você do Senhor Jesus Cristo, se você opta por permanecer no Senhor. Na verdade, a única pessoa que pode separar você de Deus é você mesmo. É a sua escolha voluntária de deixar o bom pastor, de abandoná-lo, de afastar-se do seu redil. Mas se você opta por permanecer com o Senhor, não existe absolutamente nada e nem ninguém que poderá afastar você do Senhor. Oh, glória a Deus por isso, né? Como nosso Deus é maravilhoso. Já que eu estou falando do bom pastor, eu pensei em falar agora uma palavra para os pastores que estão me acompanhando. Eu sei que tenho o privilégio de estar sendo acompanhado agora, de estar sendo assistido por homens e mulheres que são pastores e pastoras, são líderes cristãos. Não sei, assim, qual o título que as pessoas usam quando se referem a você. Eu não sei como os irmãos preferem lhe chamar, se pastor, pastora, talvez de bispo, bispa, presbítero, apóstolo, padre, eu não sei qual o seu título. E, aliás, essa questão de título é o que menos importa, não é? O que importa é o que nós somos e que a igreja vê que nós somos. Não simplesmente porque nós temos uma formação acadêmica, mas porque Deus nos chamou. E esse chamado de Deus, a igreja percebe através da maneira como nós vivemos, como nós lidamos com ela e como nós vivemos o Evangelho. Quero dizer para você que é um líder espiritual da sua igreja, seja assalariado ou não. Eu sei que estou falando agora também para muitos líderes que são voluntários. Na Igreja Adventista nós chamamos esses líderes de anciãos, diáconos e outros que também ajudam, outros que a gente chama de oficiais da igreja. Então eu quero dizer para você que para ser um verdadeiro líder espiritual, para ser um verdadeiro pastor, é preciso conhecer o bom pastor. Oh, sim. É preciso conhecer o pastor por excelência, o supremo pastor. Se nós não conhecermos o bom pastor, nós poderemos até ter formação de pastor, formação em teologia, mas nós não teremos coração de pastor. E ainda que a formação acadêmica seja importante, acredite, o coração de pastor é ainda mais significativo do que sua formação. Ambos são importantes, mas não adianta ter formação se não tiver coração de pastor. Veja, Jesus, ele é o pastor por excelência. Mas esse Jesus que é o pastor, ele mesmo diz que ele também é a porta pela qual as ovelhas devem entrar. E eu vou voltar aqui a João, capítulo 10, e vou ler agora os versos 9, começando aqui com 9. Olha só, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e achará pastagem. Jesus diz: eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai entrar e sair e vai encontrar pastagem, ou seja, você vai encontrar alimento. Mas no verso 1, Jesus disse assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Você compreendeu? Jesus primeiro diz: eu sou a porta. Você tem que entrar por mim. Você entrará e sairá e achará pastagem, achará alimento. Mas aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Significa dizer assim: existem ovelhas que ao entrarem pela porta, ao se encontrarem com Jesus e serem alcançadas pela graça de Cristo, estas ovelhas são chamadas pelo Senhor para lhe auxiliarem no cuidado das outras ovelhas. Então, essas ovelhas que entraram pela porta e receberam esse chamado de Deus para auxiliá-lo no cuidado das outras ovelhas, estas ovelhas passam a ser consideradas como pastores. Mas olha aqui, se não entra pela porta, se não passa por Cristo, e mesmo assim quer ter acesso às ovelhas, Jesus diz, então, este torna-se um ladrão. O ladrão é aquele que quer ser pastor, mas não passou pela porta. Ele não conhece o Senhor Jesus Cristo e ainda assim ele quer ter acesso às suas ovelhas. Verso 10, olha só o que está escrito. Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No verso 12, o mercenário que não é pastor e a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Tremendo, não é? Todos aqueles que nas horas difíceis abandonam sua congregação, abandonam sua igreja, abandonam seu povo, abandonam as suas ovelhas. Jesus diz, esses não são verdadeiros pastores. Porque o pastor está com a ovelha em todo momento, inclusive e em especial, nas horas mais difíceis para a ovelha. Eu quero dizer para você, querido líder espiritual, que o poder e a influência de nossa pregação e de nossa vida estão, assim, intimamente relacionados à intensidade da nossa caminhada com Deus. Se eu não caminho com Deus, então eu não sou um verdadeiro pastor. E a minha vida e a minha pregação não influenciarão as minhas ovelhas na direção de Deus. Repito, a intensidade de nossa caminhada com Deus é crucial para o poder de nossa influência sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados. E você sabe, a vida pastoral não é um mar de rosas, não é? Nós, pastores, também atravessamos os desertos da vida. Eu me lembro de uma citação de Lutero, o grande Lutero. Certa vez ele disse assim, um pastor é feito de estudo, oração e sofrimento. Isso faz parte da vida de todos aqueles que lideram os filhos de Deus. Não é porque nós estamos liderando os filhos de Deus e porque estamos procurando viver em fidelidade ao Senhor que nossa vida será um mar de rosas. Por isso que Lutero disse que a vida de um pastor é feita de estudo, de oração e de sofrimento. Nós todos, filhos de Deus, pastores e pastoras, também passamos pelos desertos da vida. Mas sabe uma coisa mais que eu tenho aprendido? O mesmo deserto que destrói uns, restaura outros. É assim. Tudo depende de nossa atitude quando nós atravessamos o deserto. Tudo depende de nossa atitude quando nós estamos passando pelos nossos momentos de crise, de dificuldades. Se a sua atitude é de rendição a Deus, de dependência ao Senhor, de entrega ao Senhor, então creia, Deus vai transformar o mal em bem. Deus vai fazer com que a crise se torne numa grandiosa oportunidade para você amadurecer, para você aprender, para você crescer.
para que você se torne um pastor ou uma pastora ainda mais eficaz na obra do Senhor. Os sofrimentos nos fazem, inclusive, termos mais empatia para com os membros de nossa igreja, para com as pessoas da nossa comunidade de fé, que passam pelos seus momentos difíceis também. Você compreende? Nunca se esqueça, querido pastor, que a igreja é preciosa aos olhos de Deus. A igreja, eu poderia dizer assim, é como a filhinha do Senhor. Eu tenho 2 filhas. Eu sou completamente apaixonado por elas. É impossível não perceber isso, não é? Porque todo o tempo eu acabo me referindo à minha família, porque a gente sempre fala de quem a gente gosta, não é? Eu tenho 2 filhas e sou louco por essas meninas. Se alguém faz bem para minhas filhas, fica muito bem comigo, ou fica com moral comigo. Mas olha, se fizer mal para as minhas filhas, eu mato. Não, matar eu não mato, não. Mas que dá vontade, dá, não dá? Fala sério. Você que tem filhos sabe do que eu estou dizendo. Quando alguém prejudica nossos filhos, é como se prejudicasse a gente. Parece que a dor do filho dói mais na gente. Ouça isso, a igreja é a filhinha do Senhor. A igreja é preciosa aos olhos do Pai. Não há nada nesse mundo mais precioso aos olhos de Deus do que sua igreja, mesmo com suas fraquezas, suas debilidades, seus problemas. Você se lembra de Paulo, quando ainda nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos é chamado de Saulo? Ele estava perseguindo a igreja e, de repente, quando chegava à cidade de Damasco, isso está lá no livro de Atos, no capítulo 9, Saulo ouviu o Senhor Jesus dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja e não Jesus. Por que o Senhor Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque é isso. Quando você persegue a igreja de Deus, quando você de alguma forma maltrata a igreja do Senhor, faz algum tipo de mal para a igreja do Senhor, acredite, você está agindo contra o próprio Deus. E se fica muito bem na foto, quem faz bem para a igreja de Deus, ou creia, fica muito mal aquele que maltrata, que manipula, que explora, que de alguma maneira prejudica a igreja do Senhor. Aqueles que prejudicam a igreja de Deus, eles têm uma conta muito alta para um dia acertarem com o Senhor. Tomara que essa não seja a sua e nem a minha realidade. Muito pelo contrário. A nossa realidade é outra, porque pela graça do Senhor nós temos procurado cuidar dos filhinhos de Deus com amor, com bondade, com responsabilidade e sinceridade. É isso que eu desejo para você, querido pastor, querida pastora, para o seu ministério. Independentemente de qual seja a sua denominação religiosa, a sua igreja, sabe, eu tenho vivido o suficiente para aprender que em todas as denominações religiosas Deus tem seus filhinhos sinceros. Deus tem aqueles que estão procurando fazer o seu melhor na obra de Deus. Eu sei que há isso em todos os movimentos religiosos e quer saber de uma, até fora dos movimentos religiosos também. Deus tem pessoas sinceras que têm temor a Ele no coração e com o conhecimento que têm, estão procurando viver de alguma forma de acordo com a vontade do Senhor. Nós não podemos ter preconceito em relação às pessoas que têm religião diferente da nossa, porque não existem pessoas sinceras só na sua igreja ou só na minha igreja. Eu creio que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, mas eu também creio que a igreja de Deus é muito maior do que a igreja adventista do sétimo dia. E olha, eu quero desejar para você, quero deixar com você um texto bíblico que eu até sei de cor, eu gosto tanto dele. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Uma promessa do Senhor através de Pedro, o apóstolo, está escrito assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Estas palavras de Pedro, elas são direcionadas aos pastores, aos presbíteros, aos bispos, aos líderes da igreja. Veja aí, primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do primeiro verso. Pedro está se referindo àqueles que lhe auxiliavam no cuidado da igreja. E Pedro diz para essas pessoas sinceras, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a inacessível coroa da glória.
Ou seja, Deus tem um presente para vocês, Deus tem uma recompensa para vocês, vocês que têm sido fiéis no cuidado das ovelhas da igreja, Deus tem um presente para vocês, e esse presente para vocês é a inacessível coroa da glória. Difícil até definir o que é isso, né? Mas dá para saber que é algo muito grandioso, que é algo muito maravilhoso que Deus tem para você e para mim. Quero concluir voltando aqui a João capítulo 10, e agora vou ler somente o verso 9. João capítulo 10, verso 9, onde Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Isso é muito lindo, não é? Muito bonito. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o único acesso. E esse acesso único está aberto a todos. Por isso ele diz, eu sou a porta, se alguém quem? Quem queira. Porque esse acesso está aberto a todos quantos queiram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, diz Jesus, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, achará vida, achará luz, achará liberdade, achará sentido, propósito, razão, forças para viver. Eu sou a porta, diz Cristo. O chamado de Deus para você nessa hora é: entre por essa porta, entre por Cristo, aceite-o como seu Salvador pessoal, declare isso diante de Deus e também diante dos homens. Lembra de João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos e diz que para entrar no reino de Deus, a gente deve nascer da água e do Espírito? Pois bem, como já lhe disse, o nascer da água é ser batizado nas águas. E nascer do Espírito é aceitar Cristo como Salvador e permitir que o Espírito Santo nos renove de dentro para fora. Nascer do Espírito é o novo nascimento, o nascimento espiritual, uma obra interior de Deus em nosso coração. E o nascer da água é o símbolo externo de que nós reconhecemos e aceitamos Cristo como nosso Salvador. O nascer da água é o santo batismo. Por isso eu convido você a aceitar Jesus como seu Salvador, ser batizado nas águas e assim nascer das águas e do Espírito e entrar no reino de Deus e ter Jesus como seu bom pastor até o dia glorioso quando nós estaremos juntos com Ele para sempre. Vamos ouvir música? Ouça essa música linda. Eu sei que vai falar ao seu coração, porque essa música fala da história de uma ovelha errante que se distancia do pastor, porém depois recebe seu carinho e volta para casa. Ouça agora, Ovelha Errante. Eu já fui ovelha errante do pastor, eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou meu desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o
pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com forças me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Muito obrigado, amigos, por essa música tão inspiradora, tão linda, que fala tanto ao nosso coração, não é? Porque, de alguma maneira, todos nós nos identificamos com essa música. Porque somos todos ovelhas errantes, não é? Quantas vezes nós nos afastamos do pastor? Quantas vezes nós vivemos como se não conhecêssemos o Senhor? Quantas vezes nós o ignoramos? Nós o negamos? Quantas vezes do nosso bom pastor nós nos distanciamos? Mas que bom saber que o bom pastor vem ao nosso encontro, que ele estende o seu cajado e nos recolhe, nos traz de novo para perto de si, nos coloca nos seus braços, porque ele nos ama. Uma vez eu ouvi dizer, isso já faz muito tempo, nunca mais esqueci, ouvi dizer que o que mais entristece a Deus não é quão distante o pecador vai, o quanto o pecador se afasta dele. O que mais entristece a Deus é porque a gente demora tanto para voltar. Você compreende? Não é tanto o fato de irmos tão longe, mas porque a gente demora tanto para voltar, mesmo sabendo que Ele está nos chamando, que Ele nos quer de volta, que seus braços estão abertos para nos receber. Será que estou falando agora para alguma ovelha errante que ainda está distante do Senhor? Eu lhe imploro em nome do Senhor Jesus Cristo, volta logo. Os braços do pastor estão abertos para receber você, porque o coração do Senhor está cheio de amor por você, então volta logo. Vem para os braços do bom pastor. O que mais entristece a Deus não é quão longe você foi, mas porque você está demorando tanto de voltar. E hoje é o dia de você dar alegria a Deus, hoje é o dia de você voltar para o Senhor. Deus abençoe sua vida. Posso orar por você? Vamos orar juntos. Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor. Eu te peço nessa hora, Senhor, se há alguém ouvindo essa oração, participando dela, e cujo coração está distante do Senhor, e que tem consciência disso, e que tem ouvido de alguma forma o teu chamado, eu te peço, Senhor, dá a esse teu filhinho, essa tua filhinha, a certeza do teu amor, e concede, Senhor, a ele ou a ela o poder e a força para que volte logo para casa, volte logo para o redil do bom pastor. Eu oro a Ti, Senhor, em gratidão, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz. Fique com o Senhor. A gente se vê. Um abraço. Tchau.